Abra sua Bíblia em João, capítulo 20. João, capítulo 20, versículo 11. Que nosso coração se acalme nesse momento, para nós recebermos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim nessa tarde: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Versículo 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Senhor, o nosso coração se emociona e se alegra nessa noite, porque nós estamos aqui para celebrar o Deus, não um Deus morto, não um Deus que não nos ouve, não um Deus que está longe, mas um Deus que nos ouve, um Deus que está aqui também. Senhor, o nosso coração se enche de alegria porque nós servimos a um Deus verdadeiro, a um Deus que ressuscitou no 3º dia, e um Deus que se revela a nós. Pai, obrigado pela Tua palavra e que o Senhor possa falar no nosso coração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém? Esse texto, ele fala do momento em que Jesus se revela a primeira vez após ter ressuscitado. Jesus havia cumprido o seu ministério, Jesus havia sofrido, apanhado, nele colocaram uma coroa de espinhos, o crucificaram, o tiraram da cruz, o sepultaram. Mas o 3º dia após a sua morte havia chegado. Então nós vemos que os discípulos e as mulheres que o seguiam começam então a ir até o túmulo onde Jesus estava. E esse texto em si que nós acabamos de ler é a primeira vez que Jesus se revela após ter ressuscitado. E o interessante de tudo isso aqui é que Jesus não escolheu Pedro para se revelar. Jesus não escolheu João, que era, por exemplo, o discípulo amado, para se revelar pela primeira vez aos homens. Jesus escolhe uma mulher chamada Maria. Maria, não era Maria mãe de Jesus não, era Maria Madalena. A primeira vez que Jesus está se revelando, após ter ressuscitado, após o cumprimento da promessa, é Maria. E isso, o dia que eu li esse texto, eu fiquei intrigado com isso. Eu falei: por que Maria? Por que Maria? Tinha outras pessoas para Jesus poder se revelar. E aí eu fui conhecer um pouco quem foi Maria Madalena. Maria Madalena é aquela mulher que Jesus vai expulsar os demônios, lá em Lucas 7. Os demônios que lhe atormentavam a alma. E Jesus então, não só ela, mas existiam outras mulheres, Jesus vai ali e expulsa os demônios de Maria Madalena. E a partir daquele momento, a Bíblia diz que essas mulheres então começam a seguir Jesus.
O ministério de Jesus sempre teve muitas mulheres que o acompanhavam. Alguns vão dizer que Maria Madalena é a mesma mulher que quebrou aquele perfume e ungiu os pés de Jesus. Alguns vão dizer que essa Maria Madalena é a mesma Maria de Betânia que também fez algo parecido, que com as suas lágrimas molhavam os pés de Jesus. Alguns ainda vão chegar a dizer que Maria Madalena é aquela mulher adúltera que Jesus salvou do apedrejamento. Só que estudando sobre quem era Maria Madalena, nós vamos ver que a Bíblia não nos dá base para acreditar nisso. A única coisa que nós podemos afirmar sobre Maria Madalena é que Jesus expulsou os demônios da vida dela e aliviou a sua alma e ela foi liberta. Essas outras comparações com a mulher que ungiu os pés de Jesus, com a mulher pecadora, com a mulher adúltera que foi salva por Jesus, não pode afirmar biblicamente que seja a mesma Maria. Mas o que é mais interessante aqui é que Jesus libertou a vida dela, ela seguiu a Jesus e era ela ali no dia que Jesus havia ressuscitado, e ela era Maria Madalena que estava ali quando Jesus decidiu se revelar. E a grande questão é que Maria, ela vai nos revelar algumas coisas que ela era, que talvez se a gente passar os olhos muito rápido pelo texto, a gente não vai perceber, mas que se a gente analisar algumas atitudes de Maria aqui nesse momento, nós vamos ver que Maria era realmente alguém digna de ser a primeira pessoa a ver Jesus ali naquele túmulo, de ver Jesus ressurreto. O tema dessa mensagem é: por que choras? Os anjos perguntaram para Maria: Maria, por que choras? Na verdade, mulher, por que choras? Quando Jesus aparece, Jesus vai perguntar: mulher, por que choras? Por que Maria chorava? Com certeza, Maria estava ali tomada de uma grande tristeza naquele dia. Eu tenho certeza que Maria chorava porque o seu coração estava abatido naquele dia. Maria estava muito triste. E ela foi em busca de Jesus, mas um Jesus morto. Ela foi em busca do corpo de Jesus. Ela foi em busca de um cadáver. E Maria estava muito triste porque aquele mesmo mestre que ela havia seguido durante anos, pelo menos de 2 anos e meio, ou 2 anos, seguindo aquele mestre, aquele mesmo Jesus que ela tinha visto operando sinais e maravilhas, aquele mesmo Jesus que foi considerado rei, que era considerado Messias, que era considerado aquele que havia vindo ao mundo para mudar a história de toda a humanidade, estava morto. Imagina talvez você depositando toda a sua confiança em alguém, e esse alguém morre. E você ao 3º dia está lá, à procura daquele corpo. E quando você chega no túmulo, a pessoa não está lá. A tristeza de Maria realmente era muito grande. E aqui talvez esteja o grande segredo de tudo. E aqui nesse texto talvez esteja também o grande problema de muitos cristãos. A intenção de Maria era ótima. A motivação de Maria parecia muito boa, mas o lugar e a maneira que ela estava fazendo e realizando essa busca eram erradas. Maria ainda procurava um Deus morto. Maria ainda procurava um Jesus morto. E aí eu falei assim, está aqui o grande problema de muita gente. Muita gente ainda busca um Deus morto. Muita gente ainda procura um Deus morto. Muita gente ainda, quando se lembra de Jesus, se lembra daquele homem sofrido, pendurado numa cruz. Aquele homem que apanhou, aquele homem que sangrou, e aquele homem que está ali no madeiro, ou aquele homem que está no túmulo. Muitas pessoas ainda procuram esse Deus. Só que nós estamos aqui nessa noite, não é para celebrar esse Deus. Hoje é noite de ceia, e nós estamos aqui para celebrar um Deus que morreu sim, mas ressuscitou ao 3º dia.
que morreu sim, mas ressuscitou, subiu aos céus e voltará para buscar a sua igreja. Nós servimos a um Deus que vive e vive eternamente. E talvez esse seja o grande problema. Foi um problema para Maria naquele dia, e talvez seja o problema de muitas vidas até os dias de hoje. Procuram um Deus que não existe, e talvez procuram um Deus em um lugar onde Ele não está. Por que choras, Maria? Por que choras? Mas Maria ainda vai nos surpreender ao longo dessa pregação. Maria teve algumas atitudes, algumas revelações no seu caráter, que se eu e você tivermos como igreja, nós também vamos ser bem-aventurados. Você crê nisso? Vejamos aqui algumas coisas então que Maria tem. E por que Jesus escolheu Maria para se revelar? Olha comigo aí o versículo 11. Versículo 11 diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo chorando. Permanecia onde? Na entrada do túmulo. Maria foi embora, sim ou não? Maria desistiu, sim ou não? Maria foi fazer outra coisa? Não. Maria, entretanto, permanecia junto do túmulo ali, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. A primeira característica de Maria, ela não desistiu de ter um encontro com Jesus. Olha aí, que igreja mais pentecostal. A primeira característica de Maria é que ela não desistiu de ter um encontro com Jesus, irmãos e caros. Não desistiu. Porque a Bíblia vai dizer aqui no começo do capítulo, que nós começamos do versículo 11 para frente, mas se você for pegar lá no início, nós vamos ver que quando Maria resolveu ir até o túmulo, quando Maria resolveu ir até onde Jesus estava, ainda era de madrugada, estava escuro. Maria foi a primeira a chegar ali, sabe por quê? Porque, meu irmão, enquanto ainda estava escuro, a alma de Maria estava em trevas. Ela ainda estava inquieta, porque ela queria ir até o Mestre. Ela queria ir até Jesus, mas não podia. Jesus morreu, nós acreditamos, numa sexta-feira. Depois que Jesus foi sepultado, era sábado, e sábado para o judeu é sagrado. O judeu jamais poderia sair da sua casa e ir até o túmulo onde Jesus estava no sábado. Então veja bem, Jesus foi sepultado numa sexta-feira, e eles tiveram que esperar todo um dia para poder ir até onde Jesus estava. E a Bíblia diz que era o primeiro dia da semana, domingo. E no momento que ela pôde ir até Jesus, ela nem esperou que o sol nascesse. Ela nem esperou que houvesse luz na terra para que ela pudesse ir até o Mestre. Ainda era noite e Maria então sai da sua casa para ir até onde estava Jesus. Maria chega até onde está Jesus. Ela olha no túmulo e ela vê que não tem nada lá dentro. Maria volta correndo aonde estão os discípulos, chama Pedro e provavelmente João. E ela fala, olha, roubaram o corpo do Mestre. O corpo de Jesus não está lá. E os discípulos então vão correndo até aonde está o túmulo, chegam lá, olham tudo, não vê nada, fala assim: e agora? Retornam, vão embora. E Maria fica onde? Continua lá. Os discípulos foram até o túmulo, os discípulos tentaram ver Jesus, não viram, foram embora, mas Maria continua ali. Maria permanece ali, chorando à porta do túmulo. Maria não desistiu de ter um encontro com Jesus. As circunstâncias não fizeram com que Maria desistisse de ter um encontro com Jesus. Com certeza, o amor que Maria sentia por Jesus, pelo Mestre, era aquilo que movia ela até aquele túmulo. O amor que Maria tinha por Jesus, com certeza foi aquilo que moveu para que ela continuasse ali. Porque ela queria ter um encontro com o Mestre. Ela queria saber aonde estava o Mestre. A motivação de Maria era: eu vou estar aqui até que eu possa ver o Mestre.
Talvez você possa se perguntar, assim como eu me perguntei, por que Jesus escolheu Maria para se revelar? E uma das respostas talvez seja essa: Maria jamais desistiu de ter um encontro com Jesus. Porque Maria fez isso em vida. Ela teve um encontro com Jesus quando Jesus estava vivo. E mesmo depois que Jesus havia morrido, ela queria ter um encontro com o Mestre novamente. Maria não desiste de ter um encontro com Jesus. Muitas vezes nós desistimos de encontrar Jesus. Muitas vezes nós deixamos de buscar a Jesus. Eu disse que existem algumas características em Maria que são características que nós devemos ter. E se eu fosse dar um conselho para nós, assim como o Senhor falou ao meu coração, é esse: não desista de ter um encontro com Jesus. Mas eu já entreguei a minha vida para Jesus, eu não estou falando disso, eu estou falando de ter um encontro com Jesus todos os dias. Jesus está aqui hoje. Você veio aqui para ter um encontro com Ele? Você veio aqui para ter um encontro com o Mestre? Maria saiu da sua casa ainda de madrugada para chegar no túmulo e ter um encontro com o Mestre. Isso revelava o que o caráter dela dizia. Isso revelava como era o caráter dela. Era alguém que queria sempre estar na presença de Jesus. Era alguém que queria ter um encontro com Ele. E assim como Maria quis ter um encontro, assim como Maria queria ver Jesus, nós também devemos querer ver Jesus. Mas não um Jesus que está no túmulo morto. Não um Jesus que está na cruz, mas um Jesus que está vivo. A ceia é para isso. Sabe para que serve a ceia? A ceia, nós não consideramos que a ceia seja algo santo. Por isso que nós não chamamos de Santa Ceia. Mas nós adotamos o que o apóstolo Paulo vai dizer, que é a ceia do Senhor. E Jesus disse: fazei isso todas as vezes em memória de... A ceia é um memorial. A ceia é um momento que nós trazemos algo à memória. Mas o que nós trazemos à memória? Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Mas nós precisamos querer ter esse encontro com Jesus. A igreja do Senhor precisa querer ter um encontro com Jesus, porque eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Você tem um encontro marcado com Jesus. Jesus volta para buscar a sua igreja. Jesus volta para encontrar a sua igreja ainda nos ares. Maria desejava ter um encontro com Jesus, e nós desejamos ter um encontro com Jesus? Mas aí o texto continua, e lá no versículo 16, vai dizer assim: disse-lhe Jesus, Maria. Imagina Jesus falando o seu nome nessa noite. Disse-lhe Jesus, Maria. A segunda característica na vida de Maria, que talvez pela qual ela tenha sido escolhida para ser aquela que Jesus se revelasse, é que ela reconheceu a voz do Mestre. Maria reconheceu a voz do Mestre. E nós só podemos reconhecer a voz de alguém que nós conhecemos. Maria reconheceu, porque quando Jesus disse assim, Maria, quando Ele chama ela reconhece que é Jesus. E eu fico imaginando, gente, imagina isso comigo. Põe aí a imaginação para funcionar um pouquinho. Imagina Jesus chamando Maria. Maria. Imagina a explosão de sentimento dentro de Maria, aquela mulher que estava desde manhã chorando para encontrar o Mestre. Imagina a emoção de Maria quando ela reconhece que não era o jardineiro, mas era o próprio Mestre que estava ali. A voz que chamava Maria pelo nome é a mesma voz que falou para o cego, enxerga. A mesma voz que chamava Maria era a mesma voz que falou para o morto, ressuscita. A mesma voz que chamava o nome dela é aquela mesma voz que no monte deu graças ao Senhor e os pães se multiplicaram para alimentar mais de 5.000 pessoas.
A mesma voz que estava chamando o nome dela, era a mesma voz que mandou o paralítico andar e ele andou. É a mesma voz que mandou os demônios saírem da vida dela. Aquela voz que a Bíblia diz que é uma voz como de muitas águas. Era aquela voz que estava chamando Maria, e Maria reconhece a voz do Mestre, porque Maria se volta para Ele. Por que Jesus escolheu Maria? Porque Maria conhecia a voz de Jesus. Sabe o que o próprio Jesus vai dizer lá em João 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Você sabe quais são aqueles que conhecem a voz de Jesus, as suas ovelhas? Maria era ovelha. A Maria era ovelha de Jesus, porque ela conhecia a voz do Mestre. O que Maria quer nos ensinar nessa noite? Nós precisamos conhecer a voz do Mestre. Num mundo onde existem muitas vozes, nós precisamos conhecer a voz de Deus. Às vezes nós queremos ouvir tantas pessoas, às vezes nós queremos ouvir tantas coisas, mas não queremos ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias, a sã doutrina, a palavra, que é a voz de Deus, seria como comichões nos ouvidos das pessoas. As pessoas não suportariam ouvir a palavra de Deus. E é isso que tem acontecido, nós não queremos ouvir a voz de Jesus mais. Muitas vezes nós queremos ouvir a nossa própria voz. Muitas vezes nós queremos ouvir até a voz de alguém. Irmão, fala para mim o que eu tenho que fazer. Mas a gente não quer ouvir a voz de Jesus. Sabe o que Maria nos ensina? Ouça e reconheça a voz do Mestre nessa noite. Jesus, Ele quer falar com você, meu irmão. Jesus, Ele quer falar o seu coração, mas você precisa reconhecer a voz dEle. Você sabe por que Maria reconheceu a voz de Jesus? Porque não era a primeira vez que ela estava ouvindo. Não era a primeira vez que Maria estava ouvindo a voz do Mestre. Maria andava com Jesus. Sabe como que nós vamos reconhecer a voz do Mestre? Andando com Jesus. Quando nós andamos muito tempo com a pessoa, eu não sei quantos aqui já passaram muito tempo em outro estado, por exemplo, lá no sul, ou lá no norte. Se você ficar muito tempo lá em Santa Catarina, por exemplo, quando você volta, você começa a falar meio cantado. Ou se você ficar muito tempo na Bahia, você começa a falar oxente. Né? Nós andamos tanto, talvez, com uma pessoa que nós sabemos o jeito que ela fala e a gente até começa a falar igual. Mas precisa ter comunhão, mas precisa andar junto. Você sabe por que Maria ouvia a voz de Jesus? Porque andava junto com Ele. Você sabe como que nós vamos conhecer a voz de Jesus? Andando com Jesus. Sabe como que nós vamos ouvir Jesus? Falando com Ele. Nós não servimos a um Deus que não nos ouve. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão tampados e a mão do Senhor não está encolhida. Nós servimos a um Deus que nos ouve, amém? Amém. E nós também devemos ouvir a esse Deus, a esse Mestre. E Jesus fala para Maria, Maria, e ela reconhece a voz do Mestre. Talvez seja por isso que Maria estava ali naquele dia. Talvez seja por isso que não era Pedro. Porque o dia que Jesus estava sobre as águas, Pedro achou que era um fantasma. Não reconheceu a voz do Mestre. Talvez por isso que não tenha sido outro discípulo. Talvez Jesus tenha escolhido Maria, porque Maria conhecia sua voz. Mas o texto continua. Esse mesmo texto aí, o versículo 16. E disse assim, disse-lhe Jesus, Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, mestre. Jesus chama por Maria. E ela reconhece a sua autoridade e diz, mestre. Rabone em hebraico significa mestre.
Rabone e Rabi é a mesma coisa. E ela chama Jesus de mestre. A terceira característica de Maria, para quem está anotando, é que ela reconheceu a sua autoridade. Maria sabia quem era Jesus. Maria reconheceu a sua autoridade. Maria sabia que naquele momento quem estava falando com ela não era um amigo. A Maria sabia que quem estava falando com ela naquele momento não era uma pessoa importante apenas, não era alguém que ela devia um favor. Não, quem estava falando com Maria era o próprio Mestre. Ela reconheceu a autoridade de Jesus. Jesus era mestre, Jesus era senhor da vida de Maria. Sabe por que Jesus escolheu Maria para estar ali naquele dia? Porque Jesus era o mestre dela. Ela reconhecia Jesus como seu mestre, como seu Senhor. E essa é uma característica que o Senhor nos revela de Maria. Jesus era mestre de Maria, mas Jesus é o nosso mestre. O tema é: por que choras? Sabe por que muitas vezes nós vivemos chorando, sem saber para onde ir e o que fazer? Porque nós não sabemos quem é Jesus. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer, porque nós não sabemos quem é Jesus. Às vezes a impressão que nós temos de Jesus é alguém que está distante. Às vezes o Jesus que nós conhecemos é aquele Jesus da história. Às vezes o Jesus que nós conhecemos é aquele Jesus que foi um grande profeta, foi alguém importante na história, mas não. Jesus é bem mais que isso. Jesus é o nosso mestre. E Maria reconheceu aquilo, ela reconheceu a autoridade que havia nele. Nós precisamos saber quem é Jesus nas nossas vidas. Salmo 23 vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E talvez alguém pode questionar: mas por que tantas coisas têm faltado na minha vida? Mas eu quero te perguntar também: quem é o seu Senhor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas será que Jesus realmente tem sido o nosso Senhor? Será que Jesus tem sido o nosso mestre, assim como era na vida de Maria? Maria não desistiu de ter um encontro com Jesus. Maria reconheceu sua voz. Maria reconheceu a sua autoridade. E Maria também entendeu e obedeceu a sua ordem. Olha comigo o versículo 17 e 18 para a gente encerrar. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando os discípulos, viu o Senhor, contava-lhe que ele lhe dissera essas coisas. Para encerrar, a característica de Maria, pela qual Jesus a escolheu, é que ela entendeu e obedeceu a sua ordem, a sua missão. Maria recebeu uma ordem de Jesus. O que Jesus disse para ela? Vai e anuncia para os teus irmãos que eu estou vivo. Vai e anuncia para os teus irmãos que eu ressuscitei. Maria foi, sim ou não? Sim. Ela foi e anunciou para os discípulos tudo aquilo que ela tinha ouvido de Jesus. Assim como Jesus chamou Maria para uma missão, o Senhor também nos chama para uma missão nessa noite. Sabe para que Jesus te chamou? Anuncia que Ele vive. Anuncia que Ele ressuscitou. Fale para as pessoas: olha, eu sirvo a um Jesus que morreu, mas que ressuscitou e vai voltar para me buscar. Você quer fazer parte disso? Maria entendeu qual era a sua missão e ela obedeceu. Nós precisamos entender. Mateus 28, 19 vai dizer assim: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor nos chamou para uma missão. Nessa noite nós estamos aqui, meu irmão, para celebrar a ceia, e nós vamos fazer isso agora. Para lembrar que Jesus morreu, ressuscitou e voltará. Para se lembrar que nós precisamos ter um encontro com Ele, para se lembrar que nós precisamos conhecer a sua voz, que nós precisamos conhecer a sua autoridade, saber quem Jesus é, e também lembrar que Ele nos chamou para uma missão. Jesus não nos chamou para encher da presença dEle e nós ficarmos de boa.
Não, Jesus nos chamou para uma missão, que é anunciar que Ele está voltando. Quem entendeu diz amém.